Olá, eu sou o André Marcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, o nosso Café com Fé. Não estou com a minha xícara de café aqui, mas é o nosso Café com Fé. Hoje nós vamos finalizar o segundo livro de Samuel, capítulo 24, e depois vamos direto para o livro de Atos, capítulo 17. Por isso nossa leitura de hoje vai ser bem menor, bem mais curta que os demais dias, tá? Mas deixa eu trazer para você uma reflexão. Um autor desconhecido, alguém disse assim: um jovem que escolhe seguir a Jesus não está desperdiçando a sua juventude, antes está ganhando a sua eternidade. Eu trouxe essa reflexão porque eu gostaria que você pensasse um pouco sobre o que significa isso. Eu lembro que quando eu me converti ao cristianismo protestante, isso lá para os anos de 1999, mais ou menos, 98, 99, meu pai, que não gostava da ideia, uma vez ele me levou para um bar, me sentou numa mesa, chamou duas mulheres, comprou uma garrafa de cerveja, Skol, ele só gostava de tomar Skol, e comprou um maço de cigarro Hollywood, ele só fumava Hollywood. E assim que chegou ao cerveja, o cigarro e as garotas se sentaram, meu pai olhou para mim e disse: você vai ser normal, você vai viver a vida. E aí aquilo me deixou muito abalado, muito triste, na verdade, porque eu não entendia por que meu pai dizia que eu tinha que viver a vida. Por que ele achava que seguir a Jesus não era viver a vida? Mas a resposta estava na mesa, né? Quando eu vi que viver a vida para o meu pai e para muita gente era tomar bebidas alcoólicas, seja elas quais fossem, fumar cigarro, seja ele qual fosse, e se deleitar, se divertir com mulheres à vontade, eu percebi que meu pai entendia que aquelas coisas desagradavam a Deus, mas divertiam o homem. E esse é o conceito que muita gente tem. Eu já vi muita gente dizer assim: não, quando eu tiver vivido a minha vida, aí eu vou dedicar minha vida a Deus. Servir a Deus não é deixar de ser feliz. Servir a Deus não é abrir mão da alegria, da felicidade e da diversão. É abrir mão do pecado. Se o que te faz feliz, o que te diverte é pecado, é você que tem que rever seus conceitos e não Deus rever os dele. Mas eu te garanto, aquele que abre mão desses prazeres pecaminosos, ele ganha a sua eternidade. Mas eu posso te garantir algo muito, muito maior: é que servir a Deus te torna uma pessoa feliz completamente, não momentânea. Não momentânea, não é uma felicidade temporã, é uma felicidade eterna e completa. Amém? Então vamos partir para a nossa leitura. Antes de ler, obviamente, nós vamos fazer a nossa oração para que Deus nos abençoe e essa meditação entre no nosso coração de uma maneira muito poderosa. Amém? Então vamos lá? Olá, Espírito Santo. Como diria o Benihim, bom dia, Espírito Santo. Alegre estou, Senhor, por estar aqui agora falando contigo em oração e por poder dedicar esses minutos de oração e meditação na sua palavra. O que eu quero te pedir é que nos dê sabedoria, conhecimento e discernimento. Eu sei que isso é bem repetitivo porque todos os dias eu te peço, mas todos os dias eu dependo do Senhor. Todos os dias. Porque o dia que eu deixar de depender do Senhor e me tornar autossuficiente, nesse dia eu vou ter perdido a tua graça. E eu não quero perder isso. Por isso todos os dias, ainda que soe repetitivo, eu quero pedir: me dê sabedoria, conhecimento, discernimento, para que sempre que eu vier a ler a tua palavra, eu venha ter a interpretação que o Espírito Santo quer para mim, e não aquela que o meu intelecto acha que é correto. Que assim seja comigo e com todos os que estão participando desse devocional. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos partir para a nossa leitura. Lembrando a você, estamos em 2 Samuel, capítulo 24, fechando o Samuel. Nós não vamos ler o próximo livro, vai ficar para amanhã o próximo livro, beleza? Então vamos lá? Mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vá e conte ao povo de Israel e de Judá. Conte o povo, disse-lhe o Senhor. Então o rei disse a Joabe, comandante do seu exército: faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa para ver a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje.
Mas por que meu senhor o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão, acamparam em Aroer, a sul da cidade, no meio do vale de Gade. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade na terra de Tatim-Odse e Adã-Jaã, e deram a volta por Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por fim se dirigiram ao sul de Judá até Berseba. Tendo percorrido toda a terra em 9 meses e 20 dias, voltaram para Jerusalém. Joabe informou ao rei o total da contagem. Havia em Israel 800.000 homens aptos para irem à guerra que sabiam manejar a espada, e em Judá haviam 500.000. Depois que Davi fez o censo, a sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor: eu pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois eu cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, e esta foi a mensagem: vai e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você, Davi, 3 opções. Escolha um desses castigos que eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou: quais dessas opções você escolhe? 3 anos de fome por toda a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, que eu caia nas mãos de homens. Ou melhor, que eu não caia nas mãos dos homens. Então naquela manhã o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Mas quando o anjo do Senhor estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. E naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu foi que fiz o que era mal. O povo é inocente, o que eles fizeram? Que tua ira recaia sobre mim e sobre a minha família. Naquele dia Gade foi a Davi e disse: vai construir um altar para o Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus servos se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que o meu senhor o rei veio até aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar essa praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor seu Deus aceite esse sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não. Eu faço questão de pagar por tudo. Eu não vou apresentar ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custaram nada. Então Davi pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra e a praga sobre Israel cessou. E agora nós vamos já para Atos 17. Como eu disse para vocês, nosso devocional de hoje vai ser bem mais curto por causa disso. Vamos lá? Atos 17. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia, até chegarem a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como já era de costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição.
Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros desocupados e com a multidão começaram um tumulto. Eles invadiram a casa de Jason para buscar Paulo e Silas a fim de entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não o encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Eles gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade, e esse Jason os recebeu na sua casa. São todos culpados de traição contra César, porque eles afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança, e depois o soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica, e os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os da Tessalônica, e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo e Silas ensinavam era verdade. Como resultado, muitos judeus acreditaram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus lá em Bereia, foram até lá e criaram outro alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. Depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer de novo o que ensino é esse que você está ensinando? Você diz coisas um tanto estranhas e nós queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto eu andava pela cidade eu reparei em diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, porque não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e fôlego a tudo. Ele supre a cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois ele vive, ou melhor, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendências dele. E por isso, se é verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram.
Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. E aqui, meus irmãos, nós já fechamos o nosso devocional de hoje, aos 15 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, por favor, coloque nos comentários concluído com sucesso. E eu quero te pedir uma ajuda. É uma ajuda assim, é um favorzão mesmo, de verdade. Eu não estou buscando aqui maior número de inscritos. Para mim não faz diferença o maior número de inscritos. O número de visualizações para mim é importante, não porque ela vai me dar uma renda. Eu não estou querendo monetizar o meu canal. Eu quero o maior número de pessoas lendo a Bíblia. E se você chegou até aqui, significa que você tem esse mesmo interesse que eu. Então eu vou te pedir um favor. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes as pessoas não gostam, mas eu quero te pedir esse favor. Por favor, querido, copia, ou querida, né? Copia o link desse vídeo e envia para os seus amigos. Me ajude a alcançar no mínimo 300 likes, seja no joinha, seja no coraçãozinho, porque isso significa que essas pessoas leram a Bíblia junto com a gente. Eu te garanto, não tenho intenção de monetizar, não quero me tornar famoso com isso, não é a minha intenção. Eu quero levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo ao maior número de pessoas possível. E se você puder me ajudar com isso, eu te agradeço muito. Então são duas ações muito importantes. É você compartilhar esse link desse vídeo com as pessoas para que elas possam acessar e assistir, e comentar, porque o seu comentário faz as plataformas entenderem que o vídeo é relevante e a própria plataforma começa a mandar para mais pessoas. Desse jeito você me ajuda demais, tá bom? Então são esses dois favores que eu quero te pedir. Desde já eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus.